Olá, seja bem-vindo ao programa Nosso Direito em Ação. Hoje vamos falar de mais um tema importante ao profissional do direito, claro, e ao cidadão, nosso objetivo de também fazer cidadania. Você já pensou na carreira do profissional do direito? Você já pensou nas dificuldades do início de carreira? E, claro, hoje nós vamos receber um profissional muito dedicado. E olha só, de camelô a doutor. É o doutor Douglas Ribeiro, que está conosco hoje no programa para falar sobre esses e outros assuntos de importância. Como vai, doutor? Graças a Deus, vou bem, muito bom dia. É um prazer estar aqui falando com este seleto público neste programa de televisão Nosso Direito em Ação. Eu agradeço a oportunidade. Olha, doutor, falar sobre o início de carreira, todos nós sabemos a dificuldade do profissional, até antes de chegar na universidade, essas dificuldades, depois no curso no curso de Direito e até o recebimento da carteira. Comenta conosco sobre a sua trajetória, até para que o telespectador possa acompanhar e até ficar incentivado. Me fala um pouco sobre essa questão de camelô, doutor. Olha, se for para motivar, eu acredito que talvez eu vá conseguir, porque eu sou motivado por natureza. Vamos lá. Eu, desde o início da vida, eu estudei em escola pública, né? Desde ali o primário, o ginásio, o colegial, sempre em escola pública. E uma vida difícil, uma vida simples. Então eu tive que trabalhar desde cedo dentro do trem, vendendo sorvete, depois como feirante, por último, numa atividade vendendo produtos para colecionadores, qual seja, cartões telefônicos, cédula, moeda. Você trabalhava na rua? Sim, na rua. Fazia ali pontos no metrô de São Paulo? Exatamente. Trabalhava no ônibus também, não? No ônibus, não. Sempre ali no centro de São Paulo, ali na rua 7 de Abril, no bairro, no metrô República. Você ficava sempre ali? Sempre ali. Ali era seu ponto, na verdade. Ali era o nosso ponto. Certo. Né? E aí depois, naquela atividade de colecionadores, eu passei a escrever uma revista. E aí, não demorou, eu passei também a escrever um jornal. Você pensava em ser advogado? Desde quando eu nasci. Na verdade, quando trabalhava ali, seu sonho era cursar um curso de Direito. Meu sonho de vida sempre foi ser advogado. E aí o que acontece? Nesse trabalho eu fui evoluindo, fui estudando, prestei concurso, passei por quase 15 anos, me dediquei como educador no estado, e aí estudei, fiz a faculdade de Direito, me bacharelei, e aí, com muito esforço, fiz um cursinho preparatório, consegui obter a carteira da OAB, e desde o primeiro dia que obtive a carteira da OAB, que sou um militante diário, diuturno. Agora, voltando, era camelô. Quem incentivava, hein, essa busca incessante? Por que buscar o curso de Direito? Doutor Leonardo, doutor Leopoldo, eu sempre gostei de leitura. Ao longo da vida eu já li tranquilamente uns 400 livros. Então eu sempre li jornal, revista, livros. E eu sempre procurei me espelhar nas pessoas que venceram na vida. Essas pessoas que venceram foi por meio do estudo. E eu sempre via na justiça algo que eu tinha alguma semelhança, alguma habilidade, alguma competência. Então já na rua, ainda criança, eu via dois garotos brigando, eu falava, não, peraí, por que você está brigando? E você, por que você quer brigar com ele? Ou seja, eu já era um árbitro, você já era um conciliador. Eu já era um conciliador, um mediador. E depois eu descobri, não, isso tem nome, isso se chama advocacia, né? Que é ouvir o quê? Ouvir o fato, ouvir a necessidade, a demanda. Você estava ali olhando aquelas escadas rolantes ali, e quando você viu as pessoas subindo, você viu um cidadão de terno ali, você já se imaginava como advogado? Boa pergunta, gostei. No colegial, eu já ia para a escola pública fazer o ensino médio de gravata, de colete, às vezes de blazer, de terno. Ainda como camelô, eu ia trabalhar de terno. Ia de terno e gravata. Ficava na rua ali, ó, como camelô, de terno e gravata. Então eu sempre me imaginei como advogado. Nunca me imaginei uma outra atividade. Agora, para quem está nos assistindo, porque muitas vezes o cidadão que está nos assistindo, às vezes não tem condições de pagar a mensalidade da universidade, ou muitas vezes não tem condições de enfrentar uma faculdade, uma universidade pública, né, que é através de uma grande concorrência, principalmente de vestibulares aí com
com alto grau de conhecimento, a gente sabe que também entrou na universidade ali, bom, aí zerou, né? Porque dali para frente vai de cada um, não importa a universidade. Sim. Mas até chegar ali, muitas vezes a pessoa não tem condição, o cidadão não tem condição de pagar a universidade. Quer dizer, dá para acreditar e dá para ir para cima e dá para cursar o curso de Direito. Sim. Leopoldo, vamos lá. Duas questões, duas pontuações bastante interessantes. Primeiro, eu nunca tive condições de pagar a faculdade, motivo pelo qual, aos sábados e domingos, eu me dedicava ao cursinho preparatório, e aí eu prestei o Enem, obtive uma bolsa integral, 100%, e cursei o curso de Direito em 5 anos. E por que eu digo em 5 anos que pode parecer o óbvio? Porque eu tenho colegas que levaram 10 anos para se formar no curso de Direito, que é de 5 anos. Tem que passar no Enem. Exatamente. Tem que passar no Enem para você obter uma bolsa, né? E aí você vai estudar. O segundo ponto, durante toda a graduação, eu não tinha dinheiro para poder jantar na cantina da escola. Então eu comia aquela geleia de 2 cores, vermelha e amarela. Eu comi tanta geleia que hoje é proibido falar para mim de geleia. Não aguento mais, porque era R$1 ou 50 centavos, não me recordo certinho. Mas era o que o dinheiro dava. Mas eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta a ser alcançada. Então, eu digo para você o seguinte, quando é aquilo que você quer, você vai em busca. Pode ser astronauta, ser cabeleireiro, ser uma pessoa feliz ou ser um pequeno advogado como eu. Agora, olha só, bom, sinceros elogios, mas ontem nós até conversamos aqui com uma convidada e ela falava sobre o português, e principalmente nós sabemos que hoje o cidadão, quando ele ingressa no curso de Direito, além do conhecimento técnico, além de conhecer as leis, ele precisa ter uma série de outros conhecimentos, como o português correto, a comunicação correta. Nesse início do curso, você também buscou suprir alguma deficiência, estudando mais o português, estudando mais a história? Você também passou por essa transformação ou não? Olha, parece até que você conhece, né, os mínimos detalhes, né, da minha biografia, que também ela é pequena. Mas veja, primeiro, como eu tinha dito aqui, eu sempre li. Leitura, eu sempre fui um leitor voraz. Então, durante toda a graduação, os 5 anos, se você quisesse encontrar o Ribeiro, bastava você ir nos intervalos na biblioteca. Eu sempre estava na biblioteca, lendo. Para suprir qualquer tipo de dificuldade. Para suprir essa necessidade, para poder suprir esta lacuna. Exatamente porque eu vim de uma família pobre, eu estudei em escolas públicas. Então, como é que você supre isso? Buscando conhecimento. E você foi bastante assertivo quando você disse essa questão do vernáculo, né? De você ter uma leitura ou uma escrita escorreita. E isso é importante, é necessário, mas diga-se de passagem, não é todos os acadêmicos que se esforçam e que têm esta leitura escorreita, adequada, ali na concordância gramatical, verbal, enfim. Mas e sentar? Sentava no fundão ou sentava na frente? Nem no fundão e nem na frente, eu sentava no meio. Eu ficava ali no meio termo. Né? E eu sempre ali tinha uma turma que somos amigos, bons amigos até hoje, né? Diga-se de passagem, indicam clientes, tocamos ações em conjunto. Você tocou num ponto importante, que é essa questão do networking. E principalmente o networking que você desenvolve no curso de Direito. Muitas vezes as pessoas terminam a faculdade e não conversam mais entre aqueles colegas que estudaram juntos. É importante esse contato e esse contato que depois é levado para a vida profissional. Olha, na faculdade propriamente, não é abordada essa questão do network, essa questão do empreendedorismo, né? Eu acredito que eu sou um empreendedor nato, uma vez que já como camelô eu trabalhava por conta própria, eu era meu próprio patrão, tá? Aí o que acontece? Como é que você vai desenvolver, ou como é que o advogado vai desenvolver esse network? Ele precisa participar. Participar do quê? Das comissões dentro da OAB, das associações comerciais. Você já participava da OAB antes? Do Sebrae, participava durante a graduação. Isso é muito importante, o papel da OAB até nos bancos da universidade. Sim, sim. Isso vai te dando vivência, isso vai te dando experiência, isso vai gerando ali oportunidades. Você já assistiu a palestras? Sempre. Eu sempre assisti. Eu tenho diversos diplomas
de ainda nos bancos acadêmicos do curso de Direito, eu já participava de congressos da Jovem Advocacia, de congressos dos mais variados temas do direito da OAB ainda como estudante. Porque o advogado, na verdade, ele tem ali a comunicação como essencial na construção dessa linha profissional. Agora, qual a sua recomendação em relação ao aluno que está no curso de Direito? Ele já tem que desenvolver esse empreendedorismo, esse network ainda nos bancos da universidade? Olha, é recomendável, tá? Se isso não for nato, é recomendável que ele faça exatamente o quê? Que ele participe, que ele busque este conhecimento, pode ser na internet, pode ser nos livros de empreendedorismo, pode ser falando com pessoas que sabem um pouco mais do que ele. Eu, especificamente, procurei me juntar, estar perto, próximo de pessoas que sempre souberam mais do que eu. Agora, eu participo dos eventos que há na Fiesp, na Associação Comercial, no Sebrae. Eu sou diretor jurídico da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itaquera. Eu participo das comissões da OAB, inclusive eu sou vice-presidente da Jovem Advocacia de São Miguel Paulista. Aliás, fazendo sinceros elogios ao Dr. Carlos Costa pelo trabalho que ele desenvolve como presidente da OAB e esse trabalho que todas as comissões desenvolvem. As comissões possuem hoje, a OAB ela tem um papel fundamental no fortalecimento do início de carreira do profissional, acho que até abordando depois da universidade. A OAB tem um papel importante na construção e eu gostaria até que você falasse sobre o início de carreira depois do recebimento da carteira. Muito bem. Então vamos lá. O papel da OAB é unir, é integrar, é dar um suporte ao advogado. Então, para quem está começando na advocacia, sempre o que é que nós sugerimos? Participe das comissões. Por quê? Você vai conhecer diversos outros profissionais que já tiveram a experiência naquele caso em concreto. Então é a sua oportunidade que você tem para poder aprender. A sua segunda pergunta. Para o início da carreira do jovem advogado, o que ele precisa fazer? Se matricular num curso de pós-graduação, ele precisa começar a escrever artigos, ele precisa começar a ter uma interação, ter uma participação naquela questão processual. E aí o cliente vai começar a surgir de forma natural. Ele precisa fazer o quê? Parceria com advogados que já têm um tempo na carreira, e aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo de forma bastante natural. Sim, a OAB ela tem essa característica principal, que é a oportunidade de você fazer amigos e, mais do que isso, você interagir, você trocar experiências entre os colegas. A instituição ela acaba desenvolvendo encontros, conferências, reuniões, e os advogados acabam conversando ali e acabam firmando parcerias. A OAB tem sido produtiva na sua carreira profissional? Sim, ela tem um papel importante na minha carreira profissional, tá? Exatamente porque em qualquer ponto do país ou do estado que você vá, em qualquer sala da OAB, seja no fórum ou na própria subseção, você vai encontrar um computador, um café, uma água, um banheiro. Todo esse suporte, ele é importante e ele é muito interessante. Também tem os colegas advogados que você pode produzir o quê? Network, você pode desenvolver trabalhos em parceria, eles podem te dar dicas, orientações. Então isso tudo faz sentido na vida do jovem advogado. E a pós-graduação? O que ela traz? Aliás, eu verifiquei o seu currículo, a produção verificou o seu currículo, quer dizer, de camelô a doutor com pós-graduação, enfim, você não para. Né? Eu quero saber o seguinte, e a pós-graduação? O que ela contribui na vida profissional, na sua opinião? Muito bem. Após terminar o bacharel em Direito e começar a advogar, eu fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo e Constitucional e agora eu estou na segunda pós-graduação em Penal, Processo Penal, a área que eu escolhi, o Direito Criminal, a matéria criminal. A minha ideia é ir para o mestrado. E aí, respondendo bem especificamente o que você me perguntou, a pós-graduação, além da titulação de especialista, te torna um maior conhecedor. Aquela matéria você conhece com a maior profundidade. Você consegue falar com propriedade, com autoridade. Por quê? Porque durante um ano e meio, 2 anos, você vai estudar aquele tema do direito em específico. Então, a pós-graduação, ela é de fundamental importância
para o profissional do direito que deseja se atualizar, porque se atualizar é uma necessidade dos dias atuais. Agora sim, pensando ali naquele cidadão que recebeu a carteira agora e ele, na verdade, eu não vou falar que ele está perdido, mas ele não sabe ainda para onde ele vai. Né? Ele não sabe se ele atua em uma determinada área, em uma outra área, mas ele recebeu a carteira e é bem difícil porque os clientes são necessários. Qual que é a sua recomendação? Porque é a grande pergunta, né? Por onde eu começo? Muito bem, interessante. E pode-se dizer, como eu não venho de uma família de jurista, isto um pouco que aconteceu comigo. Então, se servir, né, de exemplo, o que eu posso dizer? Eu peguei a carteira da OAB. O que eu fiz? Fui na ASP e me associei. Me tornei um associado. E aí comecei a trabalhar naquele school work da ASP. Ah, é verdade, ali, as estações de trabalho. Tem as estações de trabalho. Então você conhece diversos colegas. Então isso para você desenvolver o seu mistério. Segundo ponto, para que você possa conseguir clientes, o que você precisa fazer? Falar que você é advogado. Se o seu vizinho, se a pessoa que mora no seu prédio, se a pessoa que está na sua igreja, no time de futebol, não souber que você é advogado, ele não vai te contratar. O terceiro ponto que você precisa para poder se desenvolver, para poder evoluir, é você fazer network, é você fazer parceria, é você não parar, de tudo. É você participar. Reunião de condomínios, associações, consegue tudo? Sim. Eu não vou dizer tudo, né? Mas naquilo que você, que o seu tempo ou que a sua vocação lhe permitir. Quarto ponto, respondendo em que área atuar. Inicialmente, você pode gostar bastante do direito penal, ou você pode gostar tão somente do direito trabalhista. O X da questão é, conforme os clientes forem aparecendo, duas coisas ocorrerá. Ou você efetivamente vai ficar na área que você gosta, ou você vai passar a gostar numa área que tem bastante demanda e por você trabalhar com aquele conteúdo, com aquela disciplina do direito, você vai passar a gostar. Qual seja? Pode ser o direito tributário, pode ser o direito de família, o direito de trânsito e várias outras áreas como essa que está bombando, o direito previdenciário e por aí vai. E agora das novas tecnologias também, né? A questão das novas tecnologias, certificação digital. Acho que é importante falar um pouquinho sobre isso para quem está começando. O advogado também precisa conhecer um pouco de informática hoje, porque ele vai lidar muito com certificação, transformações de texto, de vídeo, de fotos e tudo mais. Muito bem. Olha, eu tenho visto diversos advogados muito experientes naquela questão de natureza processual, mas quando é para atividade de informática ali no computador, ele não consegue lidar bem. Como nós aqui, eu acredito que o nosso programa é falar para o jovem empreendedor, para aquele que está no início de carreira, essa questão da tecnologia, eu acho que ele já vai mandar bem, ele vai conseguir se sair. Agora veja, começou a advogar, é necessário ter o certificado digital. Sem isso, todos os processos agora, eles são eletrônicos. É importante você estar no mundo digital. O que é estar no mundo digital? Não é você ter no Facebook, você sem camisa, você lá na praia. É você ter no Facebook o seu status profissional da sua advocacia. É você ter no Instagram... Nossa, você falou de um assunto importantíssimo. Profissional, pode ser então no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, você pode ter também um canal no YouTube, tudo isso eu tenho. O site do seu escritório é a sua loja, é o seu cartão de visita, é a sua apresentação. Ali, 3 coisas básicas precisa ter. A área que você quer atuar, o seu endereço profissional e a forma como as pessoas vão te contatar, que pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail. E tomar cuidado também com os limites na publicidade e os cuidados na publicidade, sempre trabalhando de forma ética, de forma, enfim, né, dentro das regras que a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, os cuidados que a Ordem dos Advogados do Brasil, que o Estatuto da Advocacia prevê como regras básicas para seguir na divulgação enfim, né, da sua profissão. Agora, você falou de Facebook, redes sociais, né, tem que tomar cuidado também com a questão da aparência, a forma de se colocar em uma rede pública. Você também toma esses cuidados? Sim. Recentemente, acho que a semana passada, eu fiz um curso de construção de imagem para o profissional dos dias atuais. Fantástico.
Então, veja, e ao longo da vida eu já fiz diversos cursos, né? Então, veja só, primeiro, eu estou partindo da premissa que o advogado, que já passou no exame da OAB por óbvio, ele sabe que a propaganda ostensiva, ela é vedada. Contudo, a propaganda informativa, ela é permitida. Então, se você, ali no seu Facebook, você informar um artigo de lei, ou você fazer um comentário a um artigo de lei, então isso é permitido, isso você pode fazer, seja no Instagram, seja ali no seu Facebook, seja você proferir uma palestra numa associação, na igreja, isso tudo é permitido. Você escrever um artigo, assim como tem um canal Ação Nosso Direito, não é isso? Nosso Direito. Na verdade não é um canal de advogados, na verdade isso é um canal de jornalistas, né? Mas okay. Assim, os convidados, na verdade, quando são convidados a participar, participam como advogados, né? Claro, okay. Para informar o cidadão, né? Claro que também todo canal de comunicação, ele também tem uma série de cuidados, né? Por exemplo, perfeito. O advogado ele não pode ficar respondendo perguntas durante entrevistas, perguntas de telespectadores e uma série de cuidados que são realizados principalmente com relação a eventual, assim, que possam ensejar a eventual captação de clientela, porque existe, eu acredito, a necessidade de confiabilidade, de confiança daquele que contrata o advogado. Para contratar um advogado tem que contratar porque confia, mas não porque, por exemplo, viu em um programa de TV ou porque de repente ele, enfim, né, ele acabou fazendo uma exposição em uma rede social, mas é importante essa confiabilidade, na minha opinião. Bem colocado, Leopoldo, porque veja, primeiro, tem a questão do sigilo, né? Tem a questão da confiabilidade, tem a questão que o assunto ele precisa ser tratado no local privado, fechado, né? Então nós não podemos estar tratando essas questões propriamente pela rede social. Então o camarada ele traz lá uma demanda do direito criminal. Ele vai falar, eu matei, eu roubei, eu trafiquei, o senhor me solta, o senhor resolve... Não, isso tudo é tratado no escritório, que pode ser na sua casa, que pode ser um escritório próprio, independente, num prédio. Agora sim, né, dentre as questões que foram abordadas, nós não apontamos ainda a questão dos honorários advocatícios. Parte boa. E para quem está começando, qual que é a perspectiva? Porque, claro, como toda profissão, o recebimento de honorários, a contraprestação pelo serviço prestado, isso é de suma importância. E o advogado que começa a sua profissão, dá para acreditar que os honorários serão positivos? Ou seja, será que a profissão ela garante uma determinada estabilidade ao longo da vida profissional? Olha, veja como eu estou vivendo exatamente isso, porque eu estou há 4 anos apenas na advocacia. E eu conheço diversos profissionais que não cobram consulta. Eu cobro consulta desde o meu primeiro dia. Primeiro, o Código de Ética manda cobrar consulta. Então, todo profissional precisa cobrar consulta. Segundo, eu tenho um conteúdo para poder entregar, motivo pelo qual eu cobro a consulta. Terceiro, aquele que às vezes ele não cobra a consulta é porque, às vezes, no processo, ele vai canalizar ou incentivar o cliente a demandar na justiça. E às vezes nem é necessário ele entrar na justiça, abrir um processo judicial para poder discutir aquela questão. E tem que seguir a tabela de honorários. Então é importante. Então no começo da carreira, o advogado ele precisa cobrar no mínimo a tabela da OAB. No mínimo. A partir do momento que ele vai ganhando maior credibilidade, maior projeção, que ele vai tendo uma maior especialização por conta de uma pós, de um mestrado, de um doutorado, com certeza, melhores clientes começam a surgir e aí ele começa a aumentar gradativamente os seus honorários. Eu lhe asseguro, Deus tem provido, eu estou vivendo dos meus honorários. O céu é o limite? O céu é o limite. Só para mim poder te dar um dado dessa questão do céu é um limite. Nós tivemos um advogado no Brasil, por nome Cacai, muito conhecido, que participa de diversas ações no Supremo Tribunal Federal. E ele advogou para um publicitário, também conhecido, Duda Mendonça, no Mensalão, salvo o melhor juízo. E ele cobrou 5 milhões pelo êxito. 2 questões nós enxergamos aí. Primeiro, no criminal, dificilmente você cobra no êxito. Você cobra para desenvolver o trabalho.
A segunda questão, 5 milhões é bastante dinheiro. Só paga um valor desse para um profissional efetivamente qualificado, com bastante credibilidade. Você se sente qualificado? Então, olha, eu acho que seria bastante prepotência da minha parte dizer eu me sinto qualificado. Eu prefiro dizer o seguinte, diuturnamente eu procuro buscar essa qualificação. Se você parar para pensar que aos sábados e domingos, quando eu vou para o Sesc, eu paro para fazer a leitura do Folha de São Paulo, do Estadão e de mais 2 revistas, então num sábado eu leio 2 jornais e 2 revistas. No domingo eu leio mais 2 jornais e mais 2 revistas, e eu acho que você vai falar, não, esse camarada não é normal. Mas o que eu estou querendo te dizer, eu busco essa atualização, essa informação, essa profissionalização. Foco e determinação. Foco e determinação em qualquer carreira é tudo, principalmente para o advogado, se ele tiver foco, né, na carreira, ele falar, eu vou atuar no tributário, e ele vai ser uma autoridade no tributário, quem precisar de um tributarista vai contratar ele. Bom, enfim, né? Você falou sobre muitos pontos importantes. Queria que você deixasse, claro, como término do programa, claro, né, que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para aquele que está nos assistindo e que visualize em você, né, enfim, né, que se espelha, né, na sua carreira profissional, enfim, aquilo que você comentou hoje, se espelha nisso para se tornar um bom profissional. Deixa uma mensagem para o telespectador. Muito bem. A minha mensagem de término desta participação neste programa é: não desista do seu sonho. Tenha uma meta, tenha um foco e persista. Dificuldades, barreiras, obstáculos virão todos os dias. E é para isso que Deus sempre vai te dar força, saúde, inteligência, para você conseguir superar dia após dia estes obstáculos. E você será um vencedor em nome de Jesus. Bom, o programa Nosso Direito em Ação, ele vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação e nós voltamos na próxima semana com mais um tema de importância ao advogado e ao cidadão.